Saudações em Cristo, uma ótima noite. É com muita alegria que eu te convido nesta noite abençoada para abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, verso 1, que havia um homem, fariseu, príncipe dos judeus, que numa noite ele foi ter com Jesus. E é interessante que na abordagem ele chega ali naquela noite e fala para o mestre: mestre, bem sei que tu és o Cristo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O título da mensagem que Deus propõe para o nosso coração é uma luz na escuridão. Irmãos, quando a gente começa a refletir sobre aquele fariseu, Nicodemos, a gente compreende uma situação que acontece nos dias atuais. E qual é esta situação? Existem muitas pessoas que precisam de uma luz, estão em trevas. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. E quando aquele homem se aproxima de Jesus, e ele faz aquele elogio, ele era um homem temente a Deus, a Bíblia diz que o próprio Jesus já disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E nessa noite o Espírito de Deus fala contigo: necessário vos é nascer de novo. Se você está em trevas, busque a luz do Espírito de Deus para que Ele possa clarear as suas trevas. O que me chama a atenção é que Nicodemos era um fariseu, era alguém importante na sinagoga, mas aquele homem, ele não queria de forma nenhuma ser identificado. Aquele homem não queria ser identificado de forma nenhuma. Então ele procurou Jesus à noite. Esses dias eu estava vivendo uma experiência na minha vida e o meu amigo disse o seguinte para mim. Meu amigo que está filmando, ele disse o seguinte: por que você não fala o que você está vivendo no momento, algo relacionado à sua vivência, à sua experiência atual? Eu disse para ele: poxa, eu estou pensando no que eu vou trazer como mensagem para o povo de Deus. E foi aonde que o Espírito de Deus me deu o discernimento para falar de uma luz na escuridão. Agora, esses dias, na Universidade Federal de Viçosa, eu ia tomar o meu café da manhã e de repente um jovem do mesmo curso que o meu, curso de Engenharia Florestal, um jovem que eu conheço, ele me aborda e diz para mim: eu preciso muito falar contigo. Este jovem conhece a palavra de Deus, um jovem que já esteve conversando comigo a respeito da sua experiência com Jesus, mas devido às labutas da vida, às dificuldades, ele se encontra num momento de debilidade espiritual, debilidade, cansaço, desmotivação. Isso acontece contigo e comigo, mas eu quero te dizer que a alegria do Senhor é a nossa força neste dia, nesta noite. E ele disse para mim o seguinte: eu preciso muito conversar contigo. Mas o que me chamou a atenção, que todas as alternativas, as opções de horário que eu dei, que eram à luz do sol durante o dia, nenhuma se encaixou. Ele queria conversar comigo à noite. Aí ele: não, a gente poderia fazer uma caminhada, porque aqui é onde eu estudo, louvado seja Deus, eu estou me graduando, é um local muito arbóreo, de verde, muito bonito, e tem muitos lugares realmente para fazer pedalada, caminhada. E aí eu pude perceber, por isso eu estou compartilhando essa experiência contigo, que ele não queria, na verdade, era ser identificado. Ele disse: não,
vamos fazer uma caminhada em tal lugar à noite. E aí eu pude perceber que na mesma situação de Nicodemos estava aquele jovem. Aquele jovem precisava de luz. Ele precisa de luz, mas não queria se identificar, possivelmente por vergonha dos colegas, em estar ali conversando, porque todos sabem que eu sirvo ao Senhor, todos sabem que eu, louvado seja Deus, testifico do amor deste Deus. Então, possivelmente, isso é uma hipótese, ele pode ter se sentido constrangido de ter que estar dialogando, buscando ajuda em meio à luz. Ei, Jesus chama você, sai do meio da escuridão e vem para a luz. Nicodemos, ele foi estar com Jesus naquele momento, mas algo maravilhoso precisava acontecer na vida de Nicodemos, é algo que precisa acontecer também na sua vida, e aconteceu na minha, é o novo nascimento. E Nicodemos, ele agora na sua ingenuidade, ele diz para Jesus: mas mestre, como sendo eu um homem velho, terei que nascer de novo no ventre da minha mãe? E Jesus ali, ele faz uma conjectura, ele diz: olha, o vento sopra para lá, sopra para cá, e ele não sabe a sua direção. Assim, aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E é interessante que diante daquilo tudo, Jesus ele diz para Nicodemos: Nicodemos, tu és um mestre, não sabe dessas coisas. Eu quero te dizer também nesta noite, muitas das vezes as pessoas têm o conhecimento intelectual, têm a sabedoria humana, mas precisa aprender de que precisa nascer de novo. É necessário um novo nascimento. E eu estou aqui nesta noite para falar para você sobre uma luz no meio da escuridão. E essa luz é Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele veio para te tirar, para me tirar das trevas, porque todo aquele que vem para a luz, as suas obras são manifestas. Aceite o plano de salvação para a sua vida. E hoje aqui, eu não vim trazer promessa para você de cura, eu não vim trazer promessa de prosperidade, eu não vim trazer promessa de vida abundante fisicamente, porque tudo isso você vai adquirir através de você vir para a luz. Jesus falou que aquele que for fiel a Ele receberá 100 vezes mais aqui nessa terra, e por fim a vida é eterna, e esta vida está em Cristo Jesus. Mais abaixo, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu aceitei o plano de salvação. Eu decidi, é uma escolha, a permitir que o Senhor dirigisse os meus passos. E quando muitas das vezes eu tropeço de um lado ou do outro, o Senhor está ali para me amparar, porque isso é uma escolha, é uma atitude, é uma decisão. Você precisa fazer a sua escolha hoje. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Então hoje é dia, e eu quero fazer um apelo ao público: aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando você fizer isto, Ele, Deus e o Espírito de Deus farão morada na sua vida. Que você receba esta palavra. Nicodemos, ele precisou aprender que era necessário nascer de novo da água e do Espírito de Deus para ter direito, acesso à vida eterna. Receba esta palavra de salvação para a tua alma nesta noite e aceite ao amigo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu tenho plena certeza que Ele vai fazer brotar na tua vida uma água que vai fluir para a vida eterna. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem, porque há pessoas neste momento que talvez estejam em situação de calamidade, sofrendo, precisando de uma luz em meio à escuridão. Que você receba esse plano de salvação que é Jesus Cristo, e que você tenha uma noite de vitória na presença deste amigo fiel, Jesus Cristo.